Estamos aqui aguardando vocês para o Café com Propósito, que é a preparação para o mercado de trabalho. Mais um café. É isso aí. Vamos sempre preparar, porque a preparação ajuda consideravelmente você garantir a sua vaga. Vamos acenar aqui, olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos aí, tá chegando. Lorena Miranda. Ei, Lorena. Coisa boa, gente, ter você aqui. Coisa boa, Pati, que bom. E aí, olha, hoje a gente vai dar continuidade à entrevista na prática. Porque prática é tudo. Teoria é importante? É. Mas a gente saber colocar realmente em prática aquilo que a gente aprendeu faz toda a diferença. Lorena Miranda. Ai, que bom, Lorena. Bom ter você aqui, que ótimo, saudade. Vem aqui tomar um café. Não só Lorena, né, gente? Vocês todos estão convidados a tomar um café com a gente aqui. E para falar em café, o tema, né, do projeto é Café com Propósito. Eu vou contar a historinha do café, tá? Por que chama Café com Propósito? Há uns anos atrás, tá, gente? Uns anos eu estou dizendo porque já tem mais de 10 anos que tem esse projeto. Eu fui a BH participar de um workshop. E eu ministrava muito treinamento. Minha vida quase toda profissional foi com treinamento, palestra. E eu fui almoçar com o palestrante do workshop e falei para ele que minha sala estava muito parada e que eu estava querendo movimentar mais, e contando para ele, né, o trabalho que eu realizava de recrutamento, seleção, do consultoria de RH. Na verdade, tem mais de 15 anos, que naquela época eu não era coach, já tem 16 anos que eu sou coach. Walter, seja bem-vindo, Walter. E aí ele falou assim, olha, por que não fazer um evento, né, para movimentar isso? E eu falei, maravilha. Aí na hora, gente, veio aquele tema assim na minha mente, café com propósito. Qual o propósito? Preparar melhor o candidato para a entrevista de emprego. E esse café, ele era presencial. Então a gente preparava um bolo, um suco, um biscoito delicioso, e a gente interagia ali, naquela hora já conseguimos encontrar candidato para as vagas, era muito bacana. Grazi. Depois veio a pandemia, e aí a gente transformou o formato do café online. Mas antes disso, né, eu dei aula na UNA, e a UNA, eu agradeço muito, ela ofereceu o espaço maravilhoso dela para a gente fazer o café presencial lá. Então fizemos muitos cafés, foi um ano que a gente fez o Café com Propósito lá na UNA. Muito, muito legal, muito bom. E continuou esse tema, Café com Propósito. Então eu convido você para vir aqui tomar um café comigo. Adriana, mas por que café? É porque eu gosto muito de café. A Lorena sabe, né, Lorena? Lorena tá aí ainda, gente? Tomar aguinha aqui. Eu gosto muito de café. Por isso que o café também, né? Ele é acolhedor, você para ali um pouquinho, conversa, tem tudo isso. Bom, então hoje nós vamos falar um pouco da nossa prática aqui com as entrevistas. Olha, vou falar com muito amor, com muito carinho, tá? Algumas vivências que a gente tem para dizer para você, mas não é para ferir seu coração. Não é, obrigada. Não é para ferir seu coração, porque a gente quer ajudar, tá? Não tem ninguém aqui dono da verdade. A gente traz uma experiência. Então, eu vou passar um pouco da minha experiência para você. E se você tem um amigo, tem um colega que está buscando uma recolocação, nossa, tem 6 meses que eu estou buscando, eu não consigo. Olha, o que eu digo para você
que muitas vezes não é porque ele não tem a capacidade, não é porque ele não tem habilidade, é porque muitas vezes ele não está sabendo vender essa habilidade dele na entrevista. Por que você fala isso, Adriana? Porque isso é validado. A gente vive isso aqui. A gente vive muito isso aqui. Eu já peguei muito candidato que tem uma habilidade maravilhosa, mas na hora da entrevista ele não consegue expor os conhecimentos, a prática dele, a vivência dele, e aí ele não se vende. Então eu sempre falo, candidato, se está demorando se recolocar, a Cleal está te dando carta e você não está conseguindo, vamos ver o que está acontecendo. Pode vir aqui, eu sempre falo, não se hesite em vir aqui na Cleal para a gente conversar com você. A gente está aqui para te ajudar. Porque não é porque você, como eu disse, está desqualificado. Pode ser que você não esteja preparado para aquelas perguntas estratégicas do recrutador. É o que a gente vai falar um pouco aqui hoje, tá bem? Vitória, seja bem-vinda, Vitória. Vão chegando aí, gente. Vão chegando, vão chamando. Curte, compartilha aí, sabe? Vão divulgar isso aí, né? Porque não podemos ser egoístas, não é só pra gente. Muitas pessoas já chegaram pra mim, eu fiquei muito feliz. É o que me move também, tá, gente? A dar sequência nesse café que tem tantos anos, é por isso. Às vezes eu tô lá, né, na recepção aqui da Cleal e uma candidata fala assim, Adriana, eu já assisti seu café e ele me ajudou muito. Muito, Adriana. Eu estava falando algo que era errado, não movia a meu favor. E eu fico muito feliz, né, por poder estar ajudando alguém. Então é bacana aí você fala, olha, Adriana, tá vendo? Não para com café, continua com café. Kelly, Kelly Cristina. E aí, gente, vão chegando aí, vão compartilhando, vão chamando os colegas, os amigos. Para quem não me conhece, né, creio que muita gente aí que entra no café pode ter participado de outros cafés comigo. Meu nome é Adriana Amaral, eu sou psicóloga, né, de profissão, formação, aliás, de formação, há muitos anos. E nunca, assim, deixo de atender uma terapia, mas não é o que eu divulgo mais, porque eu tenho uma agenda muito voltada para coach, para Cleal, que me demanda também bastante, né, a gestão, consultoria, e que a gente pode estar contribuindo aí, a gente está contribuindo. Já dei muitas consultorias, vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu iniciei minha carreira no Banco Mercantil do Brasil, lá em BH. Por que eu estou contando isso para você? Eu estou contando para você porque eu não tinha nenhuma experiência e não foi a padrinhagem. E muitas vezes eu vejo o candidato muito desanimado, falando, mas eu não tenho nenhuma experiência, eu não consigo passar. Olha, muitas vezes o soft skill, que é a parte comportamental, ela pode pesar mais que a técnica. Pode pesar. Adriana, o que você quer dizer com isso? É você chegar, como a gente vai falar aqui hoje, colocar entusiasmo na hora da entrevista. Porque se você já chega desanimado, sabe, assim, caído, com aquela postura, né, de cansado, o mercado quer pessoas com energia, porque nós só conseguimos entregar resultado com energia. Sabia que tem muito empresário? Olá, Rodrigo! Tem muito empresário que fala assim, Adriana, busca alguém para mim com energia. Não precisa nem ter tanta experiência. Tendo energia, entusiasmo, eu treino essa pessoa. Então, eu não me canso de falar aqui no café com você, que tem que passar boa energia. Isso conta muito. Então, para se sair bem, gente, em uma entrevista de emprego, prepare-se, por exemplo, você sabe qual que é essa empresa?
Então, já sabe o nome da empresa, já pesquisa, veja se essa empresa ela compactua com os seus valores, isso é importante. Pratique as respostas mais comuns para você não ficar ali, nossa, ou então ficar pensando, sabe? Pensando muito. Às vezes eu pergunto aqui, me fala um pouquinho de você, aí o candidato fala, nossa, agora você me pegou. Oi, Rodrigo, depois você vem aqui tomar um café, todos vocês estão convidados. Gente, compartilha aí com seu amigo, com seu colega, tá? Que pode ajudar, né? Não só você, como outras pessoas mais aí, tá bom? E outra coisa, eu vou colocar aqui hoje da técnica START, né? O que é essa técnica START? O START, gente, S é de situação, T é de tarefa, A é de ação e R de resultado. Não, tirou o filtro, né, gente? Agora vai sem filtro mesmo. Hoje eu nem me maquiei, vai sem filtro mesmo, vai no natural. Então, seja autêntico, seja honesto, não mente na hora da entrevista. Porque tem pessoas, tem candidatos que às vezes não tem aquela técnica. Olá, Ana Carolina. Não tem aquela técnica. Seja bem-vinda. E fala que tem aquela experiência. E aí, quando chega na empresa, a empresa vai passar o trabalho e ele não sabe fazer. Então, ele se queima, não é? Então, seja autêntico, seja honesto, evite mentir suas habilidades. Antônio Guimarães, seja bem-vindo, que coisa boa estar aqui com a gente. Evite mentir sobre suas habilidades e suas qualificações, não minta. Além de manter a calma, né, gente? Demonstrar entusiasmo pela vaga. Por que eu vou falar isso aqui? Olha, ansiedade não é algo ruim. Eu sou extremamente ansiosa, né? E eu lembro que quando eu fiz o curso da neurolinguística, meu professor falou, olha, é com ansiedade que a gente entrega bons resultados, porque você fica com aquela ânsia de entregar o resultado e você, enquanto você não entrega, você não fica tranquilo e tá tudo bem. Porém, na hora da entrevista, se você ficar muito ansioso, você vai se descontrolar. E a pessoa vai perceber, falar, poxa, mas ele é muito ansioso. Muito ansioso. Isso, de fato, impede você a entrar na entrevista de emprego. Impede. Mas eu estava falando, né, voltando lá, que eu fui voltar aqui e o vídeo baixou aqui, né? Então, gente, eu estava falando que meu primeiro emprego foi no Banco Mercantil. Eu tinha 18 anos, eu fui para trabalhar em BH. E na hora da entrevista eu falei com o gerente que eu não ia decepcionar, que eu ia dar o meu melhor. E assim eu fiz. Pelo menos procurei fazer. Me esforcei. E ele acreditou em mim, que ia dar o meu melhor. Então não foi. A Adriana entrou porque teve padrinho. Não, não teve padrinho. Não teve padrinho. Então, seja autêntico, mostra entusiasmo, mostra energia, mostra coragem, porque assim, seguramente, você... Hoje minha voz não está muito boa não, tá, gente? Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Seguramente você pode garantir mais aquela vaga que você tanto almeja, né? Então, durante a entrevista, como a gente falou, seja autêntico. Não tente ser alguém que você não é. Seja natural. E ele vai perceber que você está sendo genuíno. Você está falando aquilo do coração, sabe? Está tudo bem, olha, eu sou isso. É algo muito natural. Responda honestamente, como a gente falou, né? Não devemos ficar mentindo sobre as nossas habilidades, sobre as nossas qualificações. E mostre sua personalidade.
pois isso ajuda a avaliar o encaixe com a cultura da empresa. Ah, você tem essa personalidade, a empresa tem esses valores, então casa com sua personalidade. Por exemplo, é uma empresa humanizada. Aí você conta, né, contextualiza uma situação que você é uma pessoa humana, tudo com verdade. E isso ajuda muito. Olha, tá casando aqui com a característica da empresa. Vai ser bom tanto para quem está te contratando, quanto para quem está entrando naquela empresa. Vai sentir mais à vontade, né? Olá, Lu. Olá. Tá entrando aí, né? Que legal, gente. Vamos chamando aí o pessoal. Vamos curtir, compartilhar, para que a gente possa estar preparando mais pessoas aí para brilhar na hora da entrevista. Faz toda a diferença, toda a diferença. Então, o STAR, né? Nós vamos falar da técnica STAR. O S é da situação, nós vamos descrever o contexto ou a situação específica. Então, por exemplo, você conta o contexto, olha, eu trabalhava naquela empresa, então eu era responsável pela parte de treinamento, desenvolvimento, é a situação que você se apresenta anteriormente, né? Ah, mas eu sou o primeiro emprego, Adriana, eu nunca trabalhei. Mesmo aquela pessoa que nunca trabalhou, às vezes você pode ser um jovem tão proativo, sabe? É aquele jovem que a mãe tem uma lanchonete e a filhinha tá lá ajudando. Tem uma lanchonete, gente, que eu me encanta, sabe? Assim, não é nada de exploração. É porque a mãe, naquele intervalo da filha ir para a escolinha, ela fica um pouquinho lá na lanchonete. Então a menina de 7 aninhos, né? 6 aninhos, ela pega a toquinha e tá lá, sabe, com a vassourinha pequenininha ajudando a mamãe. Pensa, gente, com 6 anos, ela já está aprendendo, já está observando a mãe. É por pouco minuto, nada de exploração, tem nada disso. Então, não importa se é primeiro emprego, às vezes você já ajudou numa campanha, algo social, e você pode contextualizar sobre isso. Então, é a situação. A situação. Olá! Olá, Celi! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. E como eu falei no início, tá? Todos estão convidados a tomar o café aqui, o café com a Clial, comigo aqui na Clial, tá bem? E eu tenho uma novidade para falar para você no final aí, no mês que vem. Vai ser bem bacana, tá? Então quem ficar na live aí até o final vai saber da novidade que eu tenho para contar. Esse é o S do estar, que é a situação, contextualizar de um modo assim mais prático, mais objetivo. E o T da tarefa. Então, explore, gente, explore qual era a sua responsabilidade que você tinha naquela empresa, né? O que você precisava fazer para aquilo acontecer. Então, você tinha aquela tarefa, né, de colocar tantas pessoas no mercado de trabalho ali naquela empresa. Vamos supor que você tinha meta de recrutamento, tô dando esse exemplo, né? Pode ser algo assim de indústria, você tinha que bater uma meta ali de vendas, ou na área comercial, que seja. Mas o que você, né, fazia para dar conta daquela tarefa? Ah, olha, eu procurava, né? Então você já vai falando, né? Eu procurava ter planejamento, eu procurava otimizar meu tempo, então eu fazia minha agenda um dia anterior, e eu sempre fui uma pessoa proativa, eu procurava me organizar mais para eu aproveitar ao máximo meu tempo, e sempre tive o espírito de equipe, porque sozinho a gente não chega longe, não vai longe, né? Então, você contando isso, você já está apresentando um pouco do seu comportamento nessa fala sua na hora da entrevista. É claro que a gente tem que deixar o entrevistador conduzir a entrevista, né? É com a pergunta que você já introduz. De uma forma clara, objetiva, bem prática, né? Bem clara mesmo. Bem prática. Então, S de situação, T de tarefa e o A, que é ação, que é explicar, né, com detalhe a ação que você tomou para resolver o problema ou realizar a tarefa.
Olha, eu estudei sobre esse assunto, eu utilizei uma técnica que eu aprendi, né, no decorrer aí da minha carreira, apliquei essa técnica e deu muito certo. Eu fiz um follow-up bacana, fiz um bom acompanhamento, tá vendo? Então, está falando muito de você, sobre a sua situação anterior, sobre o seu emprego anterior. E ele já vai te conhecer bastante, né, nessa técnica aí, START. STAR, né, na verdade. Então, a ação é isso, é explicar com detalhe qual a ação. Olha, eu procurava chegar na empresa e liberar, né, o que era de alto impacto. Tá bom, eu tinha muita tarefa, por exemplo, né? Você tem muita tarefa no dia a dia, mas tem aquela de alto impacto, de médio impacto, de baixo impacto. Então eu atacava mais a de alto impacto. A de médio, tá bom, dá para fazer hoje? Não deu, porque você atacou mais a de alto impacto. Mas você passa para quinta ou para sexta-feira, que não vai comprometer, né, o seu cronograma. Então, é uma técnica também. Olha que bacana. E você vai discorrendo, né, sobre a sua realidade, o seu contexto, das empresas anteriores, falando um pouco mais de você. E o resultado é apresentar os resultados positivos que a sua ação gerou. Ah, por exemplo, eu fui responsável pela ISO 9001 e a gente conseguiu a certificação em tempo hábil, na data que foi marcado. Ah, por que eu acredito que a gente conseguiu? Porque a gente teve muita disciplina, a gente não descumpriu os prazos. Sempre que, né, tinha um treinamento para fazer, a gente procurava seguir ali certinho o treinamento, a gente procurava avisar todos para não ter aquela comunicação truncada. Nossa, mas eu não sabia. Nossa, mas, né, esse treinamento aconteceu mesmo. Eu esqueci de anotar na minha agenda. Então você mostra, olha, eu fiz um acompanhamento bacana, né? Eu não, pode falar a gente, né? Nós fizemos um acompanhamento bacana, para não ficar muito de forma egoísta, né? Nós fizemos um acompanhamento bacana, a gente seguiu os cronogramas, a gente foi responsável com os prazos, a gente fazia as auditorias e tudo, né, foi resolvido de forma que a gente conseguiu entregar, né, ter a certificação no tempo que foi demandado, que a empresa esperava. Então você já conta o resultado que você teve. Eu estou dando, gente, apenas um exemplo aqui, tá? Inclusive até meu exemplo. Mas é só para deixar mais claro. Cada um tem um exemplo. Eu tenho certeza que você já conseguiu muitos resultados na sua empresa. Eu tenho certeza, né? Conseguiu reduzir custo. Aí você conta, olha, teve uma situação que a gente conseguiu reduzir custo. A gente conseguiu otimizar o espaço, a empresa ia alugar um outro galpão e a gente mostrou que ali a gente já conseguia colocar todo o material. Estou dando exemplos aqui. Então, é contar, né, que a sua ação contribuiu para aquela empresa no sentido de otimizar, né, de evitar mais custos, de reduzir tempo. Isso é importante. Isso é muito importante. Porque sai do teórico, vai para a prática. Você validando ali o que você fez, né? Que sua equipe fez. Tá ficando claro, gente? Vocês estão gostando? Tá sendo bom? Olha, se vocês estão gostando, peço compartilhar. Não deixe de falar. Todo mês a Clial, ela promove o Café com Propósito. Todo mês a Clial realiza o Café com Propósito, que é a preparação para o mercado de trabalho. E geralmente é toda última quarta do mês. Toda última quarta do mês. Combinado? E sempre às 10 horas. Sempre preparando. Agora, eu sempre falo, às vezes vocês têm alguma dúvida,
pode me chamar no direct, pode passar mensagem para mim, sabe? Para nós, né? As meninas podem também estar ajudando vocês, minha equipe. Como eu disse, eu falo tanto aqui no café, e é tão bom quando a gente está mais próximo, a gente conhecendo mais o candidato, a gente tem mais condição de ajudá-lo. Por quê? Tem candidato que fala assim, mas eu já conversei com a Adriana 3 vezes, eu já fui aí. Recrutamento é venda. Nós estamos vendendo o seu potencial para o mercado. Nós estamos vendendo a sua habilidade, a sua qualificação. Então, quanto mais nós conhecemos desse potencial que se apresenta, mais facilidade a gente vai ter de apresentar ele para o mercado. É isso. É sobre marketing, é sobre venda, é sobre assertividade, é sobre esse alinhamento, e para isso tem que ter a proximidade. Eu fico muito feliz quando o candidato entende isso, porque aí ele aproxima da gente e olha, muito difícil a gente não conseguir. Então sempre que a gente percebe que tem algo desajustado ali na fala, a gente fala, não, peraí, você tá bacana, tá legal, seu currículo tá bom, mas vamos mudar isso aqui? E aí dá tudo certo. Tá, gente? Então vamos, né? Vamos. Tem gente que tem que preparar? Tem que preparar. Quanto mais preparar, mais rápido a gente se recoloca, mais rápido. Tem o meu canal, vou deixar aqui para vocês, Adriana A. Amaral. Adriana A. Amaral, meu canal no YouTube. Então, vários vídeos, né, do café que eu já fiz, tá lá no meu canal. Visite lá, passe para o seu amigo, que às vezes não está conseguindo passar na entrevista. E mostre interesse genuíno. O que é mostrar interesse genuíno, gente? É mostrar, sabe, aquele tom seguro, aquela convicção de que você quer de verdade aquela vaga. Aquele entusiasmo que vem lá de dentro, sabe? Como eu disse para vocês, quando eu tinha 18 anos, fui trabalhar no Banco Mercantil em BH, fui para lá para estudar psicologia, mas eu queria trabalhar também, para eu ter meu dinheiro. Eu falei com tanta vontade, sabe? Aquela vontade ardente. Ele via que estava saindo do meu coração. Pelo menos é o que eu procurei vender, porque foi a verdade. E deu certo. Então, geralmente, quando a pessoa fala de forma genuína, mas tem gente que fala assim, eu vou tentar, aí fica assim, sabe, vou tentar, aí põe a mão na boca, fica desanimado. Não vai, gente, não vai, não dá certo. Uma voz mais segura, né, segura, confiante. Isso tudo é venda. A gente vende o tempo todo. Eu acho muito bonito venda, sabe? Que a gente vende confiança, a gente vende segurança, a gente vende carinho, amor, empatia, respeito, tudo isso, né? E como se preparar? Pesquise sobre a empresa. Adriana, olá! Olá! É porque não tem o nome todo, né? Tem sobrenome aí. Seja bem-vinda, tá, Pereira? Que bom, né, que você entrou. A gente já tá aqui um tempinho, mas pega aí, né, vale a pena. Às vezes a gente fala uma palavra aqui que já ajuda. Entenda a cultura, como a gente disse, e os valores da empresa. Como a gente deu como exemplo, vamos supor que a empresa é uma empresa humanizada. E você tem essa característica. Nossa, que bacana. Essa empresa tem esses trabalhos aqui e tem a ver com o que eu gosto, com o que eu acredito sobre o ser humano. Legal, bacana, então tá mais alinhado. A chance de dar certo é muito grande, né? Quando a gente passa a conhecer a empresa e percebe que a empresa realmente está alinhada com os seus valores, você com ela e ela com você. Outra questão, vou tomar uma água aqui que a boca... só um minutinho, tá, gente? Prepare-se para perguntas comuns
Às vezes a pergunta é tão comum que você fala assim, nossa, Adriana, mas que pergunta tão básica. E eu vou ter que preparar para essa pergunta? É verdade. Pode ser nessa pergunta básica que você pode ser derrubado, por que não? Né? Pense em exemplos concretos, né? Concretos de suas experiências para responder a pergunta sobre seus pontos fortes, seus pontos a serem melhorados. Porque todos nós temos, né, pontos fortes e pontos a serem melhorados. E como você lidaria com aquele objetivo? Por exemplo, às vezes eu pergunto aqui, me fala um pouco de você, seu ponto forte e seu ponto a ser melhorado. Aí eu pergunto primeiro o ponto forte. Aí a pessoa fala assim, eu sou muito ignorante. Eu perguntei primeiro, quais seus pontos fortes? Então, gente, olha, parece assim, nossa, Adriana, mas fala isso? Fala isso. Então, assim, eu não quero, gente, eu não quero que você saia mentindo aí, a Adriana tá dizendo, não é isso, é ser verdadeiro, mas tem que mover a seu favor. Aí eu fui conversando com ele, sabe? Mas como que é esse ignorante? Deixa eu entender. Olha, é porque assim, eu tenho dificuldade de ser chamada atenção. Mas aí eu procurei, né, orientá-lo. Falei, olha, muita gente tem dificuldade de ser chamada atenção. Às vezes, né, teve uma educação muito rígida, né? Então tem muito medo de errar, não lida bem. Não quer dizer que você é ignorante. E aí, se você fala isso, o recrutador ele tem tão pouco tempo com você, já vai sair com aquela imagem. Nossa, já vou eliminar. Já vou eliminar. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Rafael, Rafael, seja bem-vindo. Olha, no final tem uma novidade para contar. Então, assim, fica aí, tá? Não vai demorar a terminar essa live, não. Já tá aqui, ó, já tá quase, né? Quase uma hora que a gente tá aqui. E no início eu falei, venha tomar um café, venha mostrar mais sua habilidade, venha apresentar mais sua qualificação. Quanto mais a gente entende do que você sabe fazer, do que você está disposto agora no momento, por que eu digo isso? Adriana, eu trabalhei muito tempo com uma área, não quero mais. E seu currículo, muitas vezes, ele está mostrando ali muitas experiências do passado, mas você não quer mais. Então, o que você quer hoje? O que você está, né, interessado? Qual que é seu maior desejo? O que brilha em seu coração? Seus olhos, desculpa, o que brilha seus olhos? Sempre eu pergunto isso para o candidato, porque às vezes a gente tem muita vaga no site. Não sei se vocês já entraram no nosso site, gente, é www.clialconsultoria.com.br. Às vezes a Clial ela coloca post, mas o post coloca só 10% das vagas. Né? Então, há cento e tantas vagas, está lá no site. Não deixe de olhar o site e tem alguma dúvida com relação ao descritivo da vaga? Pergunta pra gente. Se a gente souber, a gente vai responder, vai ajudar você. Às vezes não, porque às vezes a empresa fala, não, é só essa informação que eu posso dar. Olá, Nívia, seja bem-vinda, seja bem-vinda, que bom ter você aí. Gente, tá gostando? Curta e compartilhe, tá? Porque a gente tem que também ajudar as pessoas, né? Eu fui muito ajudada, tá, gente? Para eu ter minha empresa, para eu realizar todos os meus trabalhos, né, como palestrante, como consultora, eu fui muito ajudada. Mas eu sempre pedi ajuda. E não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Então, quando a gente ajuda a outra pessoa, a Pai do Céu ajuda mais a gente. Eu acredito muito nisso, né? Dai-vos será dado. Eu acredito nisso. E às vezes a gente guardar só pra gente, por quê? Adriana, como eu falei no início da live, a pessoa não está trabalhando, não é porque ela não tem capacidade, condição, não. É porque às vezes ela não está conseguindo se vender ali na hora da entrevista. Isso é uma venda, gente. É ter esse poder de influência, de convencer o outro de que você consegue resolver o desafio dele. É sobre isso. Perdão, gente, perdão. Consegue resolver o desafio dele. É sobre isso. Então, pesquise sobre a empresa, prepare, né?
sobre ponto forte, ponto a ser trabalhado. Então eu expliquei esse senhor, né, esse rapaz, e falei, não é esse rapaz, não é sobre ignorância, não é porque você é ignorante. E aí ele falou, agora mudou. Já pensou? Eu estava fazendo um relatório para a empresa, né? Para mandar ele para a empresa, que essa empresa tem que fazer um relatório. Eu vou colocar lá, relata que tem como característica ignorante, né? É nervoso, tem gente que fala, eu sou muito nervoso. O que isso vai colaborar, gente, para você agregar na empresa? Ainda além de ser nervoso, ainda coloca muito nervoso. Às vezes você tem uma ansiedade mais exacerbada. Então, assim, e sempre fala, já estou trabalhando nisso. Porque eu acredito que todos nós que temos pontos a melhorar, a gente está ali trabalhando. Ninguém disse que seria fácil, não é de uma vez que a gente consegue mudar. Mas só o fato de você mostrar que você está atento à melhoria, a se esforçar para mudar, para melhorar, ótimo. Você mostra que você está aberta você é humilde, você está aberta à mudança, você não não segue aquele lema da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, como é que é? Você sempre é assim, vou morrer assim? Sei não, mais ou menos isso, né? Então, não muda, aquela pessoa engessada. Mas eu sou assim mesmo, já me falaram na entrevista. Não, porque eu sou assim mesmo, e eu não vou mudar. Aí, como, gente? Como? A pessoa fala isso às vezes. Eu falei, você está falando só comigo, né? Você não fala isso lá na empresa, não, né? Mas você vai querer que eu minta? Não quero, amigo, que você mente. Mas você tem suas qualidades. Eu tenho certeza que você tem suas qualidades. Coloca o holofote naquilo que você é bom também. Todos nós temos pontos a melhorar. Eu também tenho ponto a melhorar. Mas se você está vendendo seu peixe, busque o autoconhecimento. Por isso que o autoconhecimento é importante, né? Então, prepare-se. Olá! Olá, seja bem-vindo! Seja bem-vindo, Pati! A live está estranha? Como assim? Como? Me fala desse estranho aí. Não estou entendendo. Me fala para me ajudar. Me fala para me ajudar. Em que sentido, Pati? Fala aí que eu vou continuar aqui, tá? Então, olha, ponto forte, né? O que você tem de ponto forte? Olha, eu sou uma pessoa que eu colaboro. A fala tá à frente? Gente. Desculpa, gente. Não tô entendendo isso, tá? Que coisa, hein? É a primeira vez que acontece. Mas tá dando pra vocês entenderem? Não sei. Ô, Paty, eu te prometo que da próxima vez vou ver o que tá acontecendo, tá? A gente tá terminando. Espero que tá dando pra vocês acompanhar, tá? É como se a fala está na frente. Muito estranho, né? Quem sabe que eu entro de novo, hein? E se eu entrar de novo, o que vocês acham? Não? Posso continuar aqui? Posso continuar, gente? Vamos continuar aqui, que tá terminando, tá? Só da próxima vez a gente olha isso, tá bem? A não ser que não tá dando, né, pra você acompanhar. Mas, ponto positivo. Adriana, eu vou ensaiar. Não é pra ir ensaiadinho, não. Olha, é tanta característica, né, que a pessoa tem. Sou uma pessoa generosa, gosto de trabalhar em equipe, tem facilidade para aprender, de verdade, se tiver, não é? Sou uma pessoa que colaboro, sou criativa, tenho um bom planejamento, tenho foco, sou dinâmica, proativa, muitas características.
Gente, tá muito ruim mesmo? Tá ruim, né? Pode continuar? Pode, que tá terminando aqui. Pode? Ou tá ruim, não tá dando? Se não tiver, se tiver ruim, eu entro de novo. Falei pra mim agora. Eu não entendi. Paty falou, pode? Pode? Já tá terminando aqui. Ok. Então, ponto a ser melhorado. Ah, aí vocês têm que ver, tá, gente? Nada que vai mover... Pode continuar, ok. Nada que vai mover muito contra você, tá? Então fala, olha, eu quero melhorar a minha habilidade para falar em público, ou seja, é um ponto a melhorar, né? Eu sou muito exigente comigo mesmo, quero melhorar isso, porque a gente tem que ser um pouco mais flexível nesse ponto, né? Porque todo dia a gente está aprendendo alguma coisa. Pronto. Preciso... Eu sou muito perfeccionista, isso é quase que clichê, todo mundo fala, né? Mas é verdade, tem gente que é tão perfeccionista que às vezes acaba perdendo tempo. Então, assim, para eu otimizar mais meu tempo, para ser mais ágil, eu preciso ser menos perfeccionista. Eu já estou trabalhando isso, não é? Então, nós falamos aí, pode falar sobre a questão do falar em público, depende também da vaga, né? Vamos supor que você vai trabalhar com eventos, você tem que falar em público, aí você não pode falar isso. Nada que comprometa tanto, tá? Mas busque algo e sempre fala, já estou trabalhando isso aqui. Não fale assim, nada... Por exemplo, tem gente que fala, sou desorganizada. Não pega bem. Porque a maioria das empresas querem uma pessoa organizada. Aí ele fala, sou desorganizado. Não, não pode falar isso, né? Adriana, mas eu sou desorganizada. Bom, eu entendo, gente, que quem não é tão organizado, eu vou falar pra você, eu não sou organizada, de verdade. Eximiamente, eu não tenho, não sou, eu não tenho a característica do analítico, sabe? Mas eu me esforço, eu gosto de organização, eu procuro pessoas para trabalhar comigo organizadas, para me ajudar ao meu redor. Então, é por aí. Mas eu não preciso falar que eu sou desorganizada, né? Ah, eu posso melhorar ainda mais meu planejamento. Ok, você planeja, mas você pode melhorar ainda mais seu planejamento. A empresa pergunta, pontos a serem melhorados. Olha, se a entrevista for online, gente, procure tomar cuidado para o ambiente, tá? Hoje tem um barulhinho aqui também, um ar-condicionado aqui, e também eu vou pedir desculpa a você, né, porque tá falando aí que a voz tá saindo primeiro. É a primeira vez, pelo menos que falaram comigo, né? Mas eu vou avaliar isso melhor. Olá, Arthur tá entrando agora, a gente tá terminando, mas pega aí o finalzinho. Então, como a gente falou, eu estou fazendo muita entrevista online hoje, né? Atualmente, é bem prático, gosto muito presencial, mas estou fazendo muito online. Então fica passando, sabe, gente? Às vezes a esposa está aqui do lado, às vezes o menininho está aqui, lindo, eu acho lindo, criança, mas ele está aqui, papai, papai, papai. Então assim, pede uma mãe para olhar o papai, olá. Pede a mamãe para olhar o filhinho até você fazer a entrevista, para não comprometer, porque às vezes você acaba ficando ansioso, né? Que o filhinho tá lá pedindo alguma coisa, aí você não sabe se você atende o filhinho ou se você faz a entrevista. Pode te comprometer. Então prepare o ambiente, tá? Pede a mamãe, pede alguém para ficar, sabe? Para ficar com o filhinho, para não interferir, tá bem? Isso está acontecendo muito, tá? Do papai ou da mamãe tá fazendo entrevista e o filhinho tá ali do lado, o filhinho, e fica, mamãe, mamãe. Acho lindo, tá, gente? Mas, né? Eu vejo que ele fica sem graça. Eu vejo que ele fica assim, nossa, eu dou atenção para Adriana ou dou atenção pro meu filho? E atrapalha, né? Bom, então prepara o ambiente, sabe? Às vezes a pessoa tá andando, sabe? Aquele vento, fala assim, olha, estou na rua, vou chegar daqui meia hora, podemos marcar um outro horário?
Ok, sem problema, podemos marcar um outro horário. Então é sobre isso, tá, gente? Chega com antecedência, seja online, sempre chega com antecedência, porque pode ter imprevistos. Então, se tiver imprevisto, você já está um pouco adiantado. Você não vai dar aquela impressão, né? Logo no dia da entrevista, ele já chega atrasado. Adriana, mas imprevisto acontece. Mas é por isso que a gente está dizendo, sai de casa mais cedo. Sai de casa mais cedo. E quando você for, né, como a gente falou aí, para falar o ponto forte, o ponto a ser melhorado, Nayara, oi Nayara, seja bem-vinda, nós estamos terminando aqui, tá? Mas fica aí que tem uma novidade aqui, tá? Fabiano, estamos terminando a live, mas fica aí que tem uma novidade aqui. E vou falar mais uma vez no meu canal, Adriana Amaral, tem vários vídeos aí preparando você para o mercado de trabalho. Entra lá, compartilhe, tá? Vídeo desde quando eu comecei, sabe? Que eu olhava assim para a tela e falava, ai, não vou, sabe? Parecia que era um bicho que ia, né? E morder, né, gente? Porque no início nada é fácil, né? Quando eu comecei a dar aula online, no início é muito difícil. A gente tem que enfrentar. Ah, eu não consigo. Tem que enfrentar. É assim que a gente consegue, né? Tem pessoas que falam assim, não vou nessa entrevista, não vou nessa empresa, porque é muito difícil. Você nem experimentou, amigo, e você não quer ir na entrevista, não faça isso com você, sabe? Seja mais corajoso, experimente, não é? É claro que você vai ver também a sua condição, mas se a gente mandou, porque a gente também está acreditando em você. Então, quando a gente falar do ponto forte, o ponto a ser melhorado, mostre que você tem autoconhecimento. Quando você fala com naturalidade, sabe? Você mostra que você tem autoconhecimento. Quando você fala assim, agora você me pegou. Tem muito candidato que fala isso. Então, o que ele está dizendo? Eu não me conheço. Então, como que ele nem se conhece e quer apresentar ótimos resultados para a empresa? Quando você mostra que você se conhece, olha, eu sou uma pessoa proativa, trabalho em equipe, sou comunicativa, tenho facilidade para colaborar, né? Tenho facilidade para aprender. Ele mostra que ele se conhece. Autoconhecimento. Autoconhecimento é a chave do sucesso. Por isso, gente, que eu sempre busquei o autoconhecimento. Desde quando eu era jovem, eu falo que eu era piolho das palestras. Teve palestras, a Adriana estava lá, na primeira cadeira. E assim, aprendendo, né? Aberta para aprender todos os dias, né? Todos os dias a gente aprende algo novo. Seja com um colega, seja com um colaborador, seja com um amigo. Todos os dias a gente está aprendendo algo novo. E o que eu tenho para dizer para você é que a Clial, dia 26 de novembro, vai fazer 23 anos. Agora já não é mais, né, uma garotinha, agora já é uma jovem, né? Já é uma adulta, né? 23 anos. E você está convidada a vir aqui tomar um café, comer aquele bolo de aniversário, tá? Com a gente. Aproveita para falar das suas habilidades, das suas qualificações. É um momento para a gente conversar, descontraído. Vai ser aqui na Clial, Rua São José, 628, sobre a loja, ao lado aqui do Super Sul, tá? E não deixe de acompanhar o nosso site. Como a gente fala, os posts são 10% das vagas estão no post. As vagas, né, mais de 100 vagas, está no www.clialconsultoria.com.br. Então, visite o nosso site e não deixe de vir dia 26, coloque aí na sua agenda, mas não precisa esperar até dia 26. Pode vir antes se apresentar, tá bom? Olha, um beijo no seu coração, foi muito bom estar aqui com você, tá? E até a próxima, até mês que vem, né? A última quarta do mês, tá bem? Até lá!